Glória a Deus. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui nessa manhã? Você pode soltar um beijo para Ele? Aleluia! Há uma mesa preparada nessa manhã para você. Amém? Ontem eu fui dormir cedo, eram umas 8, 9 horas. Geralmente isso não acontece. E quando eu subi para o quarto para dormir, eu sabia que Deus iria me acordar mais tarde. Por isso eu estava com tanto sono. E aí subi e de fato, 11 horas da noite eu acordei. E havia um impulso muito grande do Senhor para orar, principalmente pela igreja, principalmente por vocês. E eu fiquei até umas 2 da manhã orando e buscando de Deus qual a palavra que Ele queria que fosse ministrada nessa manhã. E aí eu dei algumas pesquisadas e olhei alguns esboços, mas Deus começou a me falar muito sobre um tema que tem a ver com todos nós, de maneira geral. E o Espírito Santo começou a falar, e eu gosto muito de receber de Deus, né? Quando eu não preciso me esforçar para fazer as anotações, flui como um rio. Então eu comecei a anotar e fui dormir umas 2 horas da manhã. E quando Deus dá uma palavra revelada, uma palavra profética, no meu coração surge muita ansiedade por falar dela, porque eu sei que não é apenas uma pregação, eu sei que é um recado de Deus para a igreja. Por isso eu estou gravando, para que aqueles que não puderam vir, por algum motivo, depois ouçam aquilo que a gente vai falar nessa manhã. Mas é o nosso primeiro culto de domingo, primeiro domingo do ano de culto, e essa palavra ela vem para gerar na sua vida equilíbrio. Amém? O tema dessa ministração é a importância de uma vida equilibrada. Talvez você já ouviu a expressão, né? Fulano é desequilibrado. Quem já ouviu falar? Rapaz, essa pessoa é uma pessoa desequilibrada. E o equilíbrio na vida é de extrema importância, porque quando você não tem equilíbrio, e aí Deus nos ensina sobre equilíbrio de forma inconsciente, sem que a gente perceba, logo cedo Deus nos ensina sobre equilíbrio quando nós aprendemos a andar. Você sabia que andar exige um extremo equilíbrio? Você acha tão fácil hoje andar, né? Quantos acham fácil? Mas não foi assim no começo. É porque você não lembra quantas quedas você tomou. Você não lembra quantas vezes você ficou com medo de ficar em pé sozinho. Você não lembra disso, está no seu inconsciente. A gente acha tão fácil andar, acha tão fácil que a gente até corre. Bicicleta, quantos sabem andar de bicicleta? É tão fácil hoje, né? Mas você lembra no começo? Quem tomou muita queda? Eu sempre fui muito determinado. Então ninguém queria me ensinar porque tinha que ficar segurando atrás, né? Aí eu botava na ladeira e descia. Eu era todo acabado. Mas foi assim que eu aprendi. Até que uma hora eu aprendi a equilibrar. Depois que você aprende a equilibrar, o desafio é aprender a pedalar, sem olhar para os pneus. Quem lembra disso? Olha para frente, menino, meu pai falava. Então tem algumas coisas que a gente faz hoje com tanta naturalidade que no início foram extremamente difíceis de fazer. Por mais que pareça absurdo, andar é uma das coisas mais difíceis que existe. A gente acha fácil porque a gente acostumou. Então fica em pé, tranquilo. Mas coloca o Enzo aqui, né? Está ali o Enzo. E tenta colocar o Enzo para andar. Não está andando ainda. Ele vai ficar com medo, ele vai chorar, ele vai segurar em alguém. Mas tem algumas lições que a gente já aprende desde cedo. Primeiro, é que se ele chorar aqui, ele vai procurar alguém que ele confia. Não é assim? Você viu que a criança não tem tanto medo quando alguém que ela confia está segurando ela? Então, o equilíbrio na vida depende das mesmas circunstâncias. E eu quero profetizar que muita coisa que
que é de Deus, que aparentemente é extremamente difícil para você, assim como você aprendeu a caminhar e você caminha hoje com facilidade, você vai caminhar com facilidade nas coisas do Senhor. Você recebe? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. O versículo de número 28. Diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, algumas versões diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aqui está a parte que a gente vai usar nessa manhã. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o nosso modelo de todas as coisas. Amém? Deus tem um padrão e esse padrão se chama Jesus. Quando Deus quer nos ensinar algo, Ele nos ensina através de Jesus. O interessante nesse texto é que Jesus está falando para pessoas religiosas. Ele não está falando para pessoas que não conheciam Deus, nem a religião. E Ele está falando para pessoas que mesmo conhecendo Deus e a religião, estão cansadas, oprimidas e sobrecarregadas. São três situações totalmente diferentes. Cansaço espiritual é quando você perde o ânimo pelas coisas que você sabe que são boas e que são de Deus, e você fica desanimado. Esse cansaço é pior que o cansaço físico, porque o cansaço espiritual ele desequilibra toda a sua vida. Existem algumas causas do cansaço espiritual. Uma delas é não saber esperar em Deus, porque o livro de Isaías vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes a gente espera no marido, no pastor, no amigo, e a decepção vem. Toda vez que a gente se espera em fontes que Deus não mandou nós esperarmos. Então o segredo para não ficar cansado é esperar em quem? No Senhor. Mas ele não fala só de cansados, ele fala de oprimidos. A opressão é uma ação espiritual que deixa você com medo de coisas que talvez você sempre fez. A opressão te deixa limitado. Mas ele não fala só de opressão, ele fala de sobrecarga. É quando você está levando um peso a mais do que o que Deus mandou você levar. E aí Jesus vai dizer assim, olha, aprendam de mim. Por quê? Porque ele foi a pessoa mais equilibrada que já passou por essa terra. Não existe nenhum mestre. Você pode estudar as grandes religiões, eu já estudei todas elas. E alguns mestres são extremamente admiráveis, mas nenhum deles teve o equilíbrio que Jesus teve. O equilíbrio de Jesus, do ponto de vista humano, é algo tão extraordinário que ele viveu cercado de pessoas que observavam ele constantemente com a intenção de prejudicá-lo, que eram os fariseus e os saduceus. Mas ele viveu também próximo de pessoas que ele amava muito e que não compreendiam a sua missão. Sabe que esse é um dos maiores desafios de conviver com as pessoas? Você conviver perto de pessoas que você ama, mas que não compreendem a missão de Deus na sua vida. Então elas vão tentar te ajudar
porque elas acham que você está errado. E por não compreender a sua missão, elas vão tentar dizer para você que você não é para ser tão assim, tão extremo, que você precisa pegar mais leve, que você não pode ser tão... Mas tem pessoas que o equilíbrio dela depende do nível da entrega dela. Tem gente que, se ela não for intenso no que faz, ela não se equilibra. Então Jesus viveu isso, pessoas que amavam, mas que não compreendiam a missão dele. Pedro, por exemplo, Judas, pessoas que ele amava. E o equilíbrio é algo extraordinário. Quando eu falo de equilíbrio, eu sempre me lembro desses dois aspectos: aprender a andar e aprender a pedalar, andar de bicicleta. São duas coisas que exigem extremo equilíbrio. E na vida com Deus, tem um ponto base para que toda a sua vida esteja equilibrada, que é a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual ela for equilibrada, todas as outras áreas da sua vida vão ter equilíbrio. Só que Satanás sabe disso. Por isso, o maior desafio de Satanás, que é o seu inimigo, é tirar o seu foco das coisas espirituais, colocando nas coisas naturais, fazendo você acreditar que você pode resolver seus problemas. E você não tem poder para isso. Você pode ter até as soluções, mas a execução depende do sobrenatural, da manifestação de Deus. Quem falou isso? Jesus, quando ele disse em João capítulo 15, versículo 7, ele disse: sem mim, nada. O que é nada? Nada, nada. Você não poderia nem levantar hoje da cama. Fala para o seu irmão, está de pé agora, sentadinho aqui, porque Jesus quis. Se ele não quisesse, nem isso tinha acontecido. Teve muita gente que dormiu ontem e não despertou hoje. Muita gente. Então, às vezes a gente acha que pode fazer as coisas. E a Bíblia é um livro de equilíbrio. Eu vou falar de algumas coisas nessa manhã que são bases de equilíbrio da nossa vida. Eu vou falar de fé, devoção, comunhão, discipulado e obediência. Mas existem vários versículos na Bíblia que denotam equilíbrio. Um deles, Mateus 10,16. Vamos abrir para a gente acompanhando? Anote as referências, elas são importantes. Mateus 10,16, Jesus fala de um dos maiores equilíbrios que ele tinha, por isso ele ensinou. Se Jesus ensinava algo, era porque ele vivia isso. Amém? E aqui nesse capítulo especificamente, ele está ensinando para os discípulos que ele enviou para uma missão. E ele diz para esses discípulos, ele dá um conselho tremendo. Eu queria tanto que você levasse isso aqui a sério. Ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Essa é a sua realidade diária. Todas as vezes que você se colocar na condição de ovelha, você vai estar rodeado de lobos. E os lobos, eu não gosto muito do papel que pintaram em torno dos lobos. Eu acho o lobo um dos maiores líderes da natureza. Se você já estudou sobre eles, você vai entender que o animal que é considerado o amigo do homem, qual é o animal que é considerado amigo do homem? É descendente direto de quem? Do lobo. Eu passei um tempo estudando lobo porque a igreja demonizou o lobo. Então quando a gente fala de lobo, a gente fala de algo do diabo, né? Aqui Jesus não está falando de algo demoníaco, aqui Jesus está falando, deixa eu explicar para você, vamos trazer para o conceito de liderança? Jesus está falando da diferença da liderança do lobo para a ovelha. O lobo não precisa de pastor. O lobo não precisa de pastor, mas a ovelha precisa? Quando ele diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos, eles estão dizendo o seguinte: eu estou convosco. Porque Jesus jamais iria mandar a ovelha se ele não fosse junto. Porque Jesus sabia que o lobo era um perigo para o rebanho. Então, existe uma das tribos de Israel, que é a tribo de Benjamim, que quando Jacó abençoa ele, Jacó diz assim: Benjamim é lobo voraz,
que arrebata a presa. Então o lobo ali é tido como um sinal de quê? De bênção. E eu estava estudando sobre a liderança do lobo, e eles são extraordinários, né? O alfa, que é o lobo líder, ele não caminha diante da matilha, ele vai atrás. E de trás ele observa toda a matilha e ele coloca os mais fracos e os mais velhos na frente. E quando há uma caçada, ele lidera a caça, mas come por último. Ele deixa os mais fracos e os mais velhos comerem, as fêmeas, e ele é o último a comer. Diferente do leão, que coloca a leoa para caçar, a bichinha se mata caçando, e ele diz: sai fora que agora quem come primeiro sou eu. O que sobrar é de vocês. Então, Jesus está dizendo: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ele está falando de pessoas que a gente vai conviver com elas. E aí eu quero que você esqueça o quesito maldade e você coloque aqui agilidade ao invés de maldade. Pessoas que elas serão extremamente ágeis para enganar, para mentir, para lhe superar. E o que Jesus está dizendo aqui é que não dá para enfrentar ela entrando no nível dela, porque ela é lobo, você não é lobo, você é ovelha. Ela não precisa de pastor, ela precisa de potencial, você precisa de pastor. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o lobo não precisa de pastor, ele precisa de potencial, ele tem. Mas você, por mais capaz que você seja, parece injusta essa competição, sim ou não? Jesus está colocando as ovelhas para conviver com os lobos, mas uma garantia nós temos: as ovelhas não estarão só, elas estarão com o pastor, ele está presente. Mas aí ele dá um conselho um conselho equilibrador, equilibra. Ele diz assim: sejam prudentes como o quê? Serpentes. Você vê que não tem uma conotação nem de mal nem de bem no texto? Porque Jesus agora pega o símbolo mais demonizado da Bíblia, que é qual? E diz que você precisa ser prudente como uma serpente. Então Jesus não está falando aqui de mal ou de bom, ele está falando de capacidades. Sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Esse é um conselho para ser equilibrado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui sobre prudência? Ele está falando que a prudência, ela nos livra de muita coisa. A prudência, e o que é ser prudente? É não se precipitar, é não tomar decisões por oportunidades, é não se mover por necessidades. Ser prudente é analisar tudo antes de decidir. E aí quando Jesus fala de prudência, ele diz assim: qual o homem que indo construir uma casa, não analisa primeiro se o recurso que tem dá para terminá-la? Porque se ele começar sem analisar, e aí ele fala também do general que vai à guerra, que tem que analisar as suas tropas, se ele for imprudente na sua análise, ele vai ser derrotado quando começar. Ele não precisa nem chegar ao fim, a derrota já está clara. Essa palavra imprudência é usada muito em acidentes de trânsito, não é assim? A gente diz assim: aquele motorista foi imprudente. Por que ele foi imprudente? Porque ele tomou uma decisão sem pensar. Ele agiu e não pensou nas consequências. E a imprudência no trânsito já matou muita gente. Ou há muitas pessoas no trânsito que morreram por causa de quê? De imprudência. Então, quando a Bíblia fala de prudência, a Bíblia está dizendo que você precisa analisar tudo antes de tomar uma grande decisão. Você não pode tomar decisões precipitadas, nem decisões movidas por aquilo que você acha que é certo. Então, quando eu penso em prudência, o meu maior exemplo é Jesus. E aí ele está dizendo: olha, você tem que ser prudente como a serpente. Geralmente, quando a serpente ataca, ela não é vista. Quando a pessoa percebe, já foi picada. Então Jesus está falando de um animal que sabe a hora de atacar.
O nosso grande problema é que muitas vezes a gente se move por urgência. Tem um estudo que eu dei uma vez para vocês, tem muito tempo, alguns talvez não se lembrem, falando sobre a diferença entre o urgente e o importante. Essa é uma das bases de prudência da minha vida. Todas as vezes que surge uma escolha, eu pergunto, será que isso é urgente ou é importante? O urgente, na maioria das vezes, toma lugar do importante. Eu me lembro quando a gente se mudou para a casa que a gente mora agora. Nós levamos 2 meses para arrumar a casa. 2 meses para arrumar, para montar os móveis. Aí o pessoal chegava lá na nossa casa e dizia assim, mudou que dia? Semana passada? Eu disse, não, já tem 1 mês. Mas por que a gente demorou tanto para fazer aquela montagem de móveis? Porque aquilo era urgente, mas não era importante. Todas as vezes que a gente estava começando a montar, surgia uma coisa importante. Alguém que precisava de oração, alguém que precisava ser atendido, alguém que precisava receber algo. Então a gente esquecia o urgente e ia para o importante. Então a diferença entre o urgente e o importante é que o urgente vai parecer uma necessidade extrema e não é. O apóstolo Joselito falou que trouxe equilíbrio na vida financeira dele quando ele começou a comprar baseado nesse princípio. Isso é urgente ou é importante? Então ele fez um voto. Todas as vezes que ele vê algo bom que ele quer, ele não compra no momento que ele vê. Ele diz, aqui semana que vem eu vou voltar aqui. Se tiver o mesmo preço, eu compro. Aí ele diz que em 1 semana Deus desconstrói na mente dele o desejo de comprar. Ele disse, é porque isso era urgente, mas não era importante. Eu consigo viver sem isso. Consigo viver sem essa realidade aqui. Ele disse, depois que eu fiz isso, nunca mais eu fiquei endividado no cartão de crédito. Mas ele disse, antes disso, meu Deus, eu vivia com nome... eu vivia com a fatura estourando. Esse nunca mais, acabou. Aí diz, hoje eu só tenho um cartão, antigamente eu tinha 10. Eu encontrei um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Não me mover por aquilo que eu vejo, pela urgência. Outro versículo importante está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, que fala sobre equilíbrio. Coríntios 14, 20, Jesus diz assim, Paulo diz assim, movido pelo Espírito Santo, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Contudo, sejam criancinhas, mais adultos no entendimento. Esse texto é interessante porque no capítulo 13, Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me movia como menino. Logo que eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. Mas aqui, Paulo está falando de uma característica interessante. Eu acho que é uma característica que acompanha os homens, pessoas do sexo masculino, que deve nos acompanhar na nossa vida espiritual. Você sabe que o homem não envelhece, né? Ele só é velho até encontrar um amigo de infância. Quando o homem encontra um amigo de infância, ele se comporta como uma criança. Esse amigo de verdade. Ele começa a lembrar. E só não faz o que tem que fazer na frente de todo mundo porque paga mico. Mas homem não envelhece. Nesse aspecto aí. Encontrou um amigo e começa a brincar. E aí, tal, lembra que a gente fazia? Paulo está falando algo interessante, que ele está dizendo o seguinte, olha, existe um ponto de equilíbrio na fé. Qual é o ponto de equilíbrio? Você não pode ser menino no seu entendimento. E aí, falando sobre o perigo de ser menino no entendimento, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, ele diz sobre os ministérios, e no versículo 12, ele diz que se nós formos meninos no nosso entendimento, nós vamos ser levados em roda por todo o vento de doutrina. Existe uma fase na vida da criança que é chamada de fase oral.
Essa é uma das fases mais perigosas. Eric está aí, né, nessa fase? Eric, Enzo, Israel ainda está. Miguel ainda está? Está ainda? Que é aquela fase que tudo que a criança pega, coloca onde? Na boca. Tudo. Eles não têm discernimento do que é perigoso e do que não é perigoso. Existe uma fase na vida cristã que quando você não tem entendimento, você se comporta da mesma maneira. Tudo que você ouve, você acata como se fosse verdade. E a gente na minha época de juventude cristã, o perigo era menos. Porque a gente não tinha acesso a tanta informação como hoje. Não existia internet da maneira que é hoje. Existiam as livrarias, então quem tinha dinheiro comprava livro, quem não tinha tinha que ler só a Bíblia mesmo. Mas quando as livrarias começaram a crescer muito, as livrarias evangélicas, eu me lembro que um dos meus mentores, ele me disse assim: todas as vezes que você lê um livro, me consulte sobre ele, porque todo livro é peixe. Você tem que aprender a comer a carne e jogar as espinhas fora, porque senão você pode se engasgar se alimentando. E eu nunca esqueci isso, né? Esmeralda, ele me deu esse conselho. E é assim quando a gente vai dar peixe para a criança, né? Assim, quando o pai e a mãe vai dar peixe para a criança, o que é que faz? Supervisiona ele para que ele não coma com espinha, porque ele pode engasgar e morrer. Na vida espiritual não é diferente. O desequilíbrio vem quando a gente acredita que já sabe discernir tudo. Que por conta do nosso tempo de cristão, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. E o certo e o errado, por mais que tenha absoluto a verdade de Deus, em nossas vidas ele se torna conveniente. Existe aspecto certo e errado que depende da sua necessidade, que depende da sua realidade. Os absolutos de Deus não podem ser mudados, mas muitas pessoas distorcem a verdade, Paulo falou isso, para transformar o errado e o certo. A gente vive essa crise nos nossos dias da igreja. Tem muita gente vivendo coisa errada, dizendo que é certo. E aquelas pessoas que são meninos no entendimento, que não compreendem a verdade de Deus da maneira correta, eles acatam tudo como se fosse verdade. E é importante nós termos um padrão bereano, né? Falando do povo de Bereia. Quando o evangelho chegou na cidade de Bereia, os irmãos não recebiam tudo. Eles analisavam na palavra, conferindo que o que estava sendo dito era de fato verdade. Não é só porque alguém de Deus está adiante, ou está à frente, que a gente tem que acatar tudo que é dito como se fosse verdade. A gente tem que julgar a palavra, a Bíblia nos manda fazer isso. Então Paulo diz, vocês não podem ser meninos no entendimento, mas na malícia vocês precisam ser crianças. O que ele está dizendo ser criança na malícia? Ele está dizendo que nós não podemos ter um coração malicioso. O que é um coração malicioso? É aquela pessoa que desconfia de todo mundo. Ela vive acreditando que todo mundo quer fazer alguma coisa contra ela, ou contra ele. Por isso, ele perde muitas oportunidades. Porque a malícia no coração de algumas pessoas é resultado de uma criação em um lar assim, e na vida de outros é resultado de muitas traições, decepções que a pessoa teve. E eu já falei isso aqui para vocês, na vida você só tem duas opções, confiar ou desconfiar. Nas duas você vai sofrer. A diferença é que se você desconfiar de todo mundo, no final da vida você vai estar sozinho. E se você confiar, você vai ter decepções, você vai ter tristezas, mas vai ter alguém contigo no final da tua vida. Mas a malícia, ela gera um bloqueio em nós, não deixando que a gente confie, a gente acredita que todo mundo tem uma maldade. Eu conheci uma pessoa que era assim, ele era desconfiado de tudo, ele foi nosso tesoureiro na igreja que a gente pastoreou. Uma das palavras que mais saía da boca dele era a palavra será. Aí a gente falava, fulano, isso e isso, ele dizia, será, Santos? Ele não acreditava em nada, até que ele visse de fato que aquilo era verdade. E pessoas assim, elas perdem muito na vida.
Porque o elo de transformação de Deus para a sua vida vem por meio das conexões que você tem. Tudo que Deus quer fazer em você, Ele vai fazer através de alguém. Não existe nada que Deus vai realizar na sua vida que Ele venha diretamente do céu e diga, estou contigo, vamos lá. Não. Nova aliança, isso não acontece. A única pessoa que passou por isso, mas teve que submeter depois ao protocolo, foi Saulo. Jesus se encontrou face a face com ele e diz, olha, seu negócio é comigo. Mas daí em diante, Jesus não se meteu mais. Veio Ananias, veio Barnabé, foi vindo outras pessoas, veio a igreja. Então, quando nós nos tornamos maliciosos, o nosso coração começa a pensar que tudo à nossa volta conspira contra nós. Já viu gente assim? Que pensa que tem sempre uma intenção errada por trás? Por que fulano está fazendo isso? E claro, voltando ao versículo anterior, nós temos que ser prudentes. Nós não temos que acreditar em tudo, mas também não podemos desacreditar de tudo. O que mais me admira nas pessoas é que às vezes elas são extremas e os extremos eles são muito perigosos. Você não pode nem confiar totalmente, absolutamente, cegamente, mas você também não pode ser totalmente desconfiado. Você tem que ser equilibrado. E o que é ser equilibrado? É dar ao outro o direito de errar, coisa que a gente não gosta de fazer, e entender que nós também vamos errar. Isso é equilíbrio. Então, uma fé equilibrada é você saber que existem ações que vêm com o progresso. Por exemplo, antigamente, acho que por conta do coração pastoral, eu sempre fui uma pessoa de me doar muito, de me lançar. E fazendo isso em nome de Deus, eu achava que tinha que fazer isso mesmo, porque era o padrão. Até que eu comecei a estudar sobre limites emocionais. E Paulo, falando a Timóteo, ele diz para Timóteo em Atos capítulo 20, olha Timóteo, cuida de você mesmo e do rebanho. Sabe o que ele está dizendo? Se você não cuidar das suas emoções, você não vai poder ajudar outras pessoas. Então, não ultrapasse limites emocionais para corresponder à necessidade de outras pessoas, porque você vai se dar mal. Você vai tentar fazer o bem e vai se prejudicar, porque você vai ter que ferir algum princípio. Então tem alguns princípios hoje que são invioláveis para mim, que me deixam guardados em Deus. Outro versículo que eu quero ler com vocês está em 2 Pedro 3:18. O Senhor diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e a honra para toda a eternidade. Amém. A gente está falando sobre equilíbrio e desequilíbrio. Aqui está um dos pontos de mais desequilíbrio na vida de muita gente. 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim: cresçam na graça. O que é crescer na graça? É se aprofundar em Deus, no seu favor, na sua presença. Isso é crescer na graça. Mas não cresçam só na graça, cresçam também no conhecimento. Se você crescer só no conhecimento, você se torna religioso. Se você crescer só na graça, você se torna místico. Então você tem que ser equilibrado. Se você cresce só no conhecimento, eu conheço muita gente que conhece muito, que a mente é cheia, mas a vida é vazia. Conhece gente assim? Você conversa com ele e você diz assim: meu Deus, essa pessoa é esplêndida. Nossa, como ela sabe de coisa. Mas você olha para a vida dela é vazia. Não há referência. Não há sentido de existência. É muito conhecimento e pouca vida. Mas eu conheço também muita gente que cresceu na graça, que é muito místico, que aparentemente é cheio de Deus, mas a vida é toda desequilibrada. É uma pessoa que ora muito, mas decide sempre errado. Conhece gente assim? É uma pessoa que jejua muito, que pratica muitos princípios espirituais de devoção, mas sempre está tomando decisão errada. Então Pedro está dizendo aqui que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, a gente tem que crescer na graça, tem que ter intimidade com Ele, amém?
Mas se você crescer só na graça, até a sua intimidade vai se tornar um motivo para humilhar outras pessoas. Não, porque eu conheço Deus, né? Eu conheço o Senhor. Então, assim, eu sou assim com o homem, né? Não, você tem que crescer na graça, tem que ter intimidade com o Senhor, amém? Mas a sua intimidade com o Senhor, por mais profunda que seja, nunca vai fazer com que você caminhe sozinho. Você precisa de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Aí ele fala sobre outro versículo, sobre equilíbrio, muito importante. Acho que esse daqui é um dos mais fortes. Eclesiastes 7,16. Ele diz assim: não sejam demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você se destruiria a você mesmo. Eu já fui assim. Eclesiastes 7,16. Eu já fui assim. Quando é que você é demasiadamente justo? Quando você pesa todo mundo pela sua vida. Eu já fui assim. Eu me lembro do começo da minha fé. Tudo aconteceu na minha vida muito rápido, muito precoce. Me converti, com 4 meses fui obreiro, com 8 meses fui chamado para ser pastor. Com 2 anos de cristão já pastoreava pastores. Isso começou com 17 anos de idade. Então eu era o cara acima da média. Eu era tão demasiadamente justo que tinha dia que eu achava que não pecava. Verdade, gente. Quer dizer, hoje eu não cometi nenhum pecado. Hoje eu não falei mal de ninguém. Hoje eu não fiquei bravo. A religiosidade faz isso com a gente. Mas o meu padrão era tão alto que quando os pastores da denominação que eu estava mandavam os auxiliares para ficar comigo, ele dizia: para qualquer um, menos para santos. Por quê? Porque ninguém ora como ele ora. Ninguém acorda a hora que ele acorda. Eu dormia 4 horas por noite, acordava às 5 da manhã, orava até às 8, e quem fosse trabalhar comigo tinha que seguir o mesmo pique. Então os caras tinham medo de ser meu auxiliar. Aí teve um que resolveu encarar, eu nunca me esqueço dele, Moisés. Moisés era a pessoa mais limitada que eu conheci na minha vida. Ele foi o único que disse assim: não, eu vou. Moisés, ele tinha várias limitações. Ele tinha um complexo de inferioridade agudo. Ele era encurvadinho assim, ele tinha tipo uma corcunda. E ele tinha um defeito na voz. Então ele falava, parecia o Pato Donald. Ele era o cara que eu não queria para ficar comigo. Quando o pastor me disse assim: olha, Moisés vai ser seu auxiliar. Eu disse: Moisés não, mande qualquer outro, menos Moisés. Mas só quem aceitou aí foi ele. E aí eu me lembro que eu falava com Moisés, né? Quando chegou para ficar comigo: Moisés, as regras da casa. A gente acorda amanhã às 5, oramos até às 8, saímos para evangelizar meio-dia, só voltamos 5 da tarde. E era assim, né? Aí eu me lembro várias vezes eu orando e Moisés de joelho do meu lado, começava a orar, daqui a pouco. Aí eu dava uma cotovelada nele assim, orando, né? Aí ele: sim, Senhor Jesus, estamos na tua presença. Quando eu lembro hoje das injustiças que eu fiz com Moisés, eu disse: meu Deus, eu tenho que encontrar Moisés para pedir perdão. Eu preciso, antes de morrer eu vou encontrar Moisés para pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão a Moisés. Mas o meu padrão era muito alto. E sabe o que acontece quando você se torna demasiadamente justo? Você se torna orgulhoso. E eu me tornei orgulhoso. E a única maneira que a Bíblia mostra de Deus tratar com orgulhoso, sabe qual é? Biblicamente falando, a queda. Não tem outra maneira de Deus tratar com orgulhoso. A Bíblia diz que, primeiro que a Bíblia diz que Deus não quer nem que o orgulhoso chegue perto dele. A Bíblia diz que o soberbo Deus conhece de longe. E ele abate o orgulhoso. Quem derruba o orgulhoso não é nem Satanás. Quando Satanás vê um crente ficar orgulhoso, ele diz: ufa, esse aí não vai dar nem trabalho. Esse aí o próprio Senhor dele vai quebrar ele. E isso teve que acontecer comigo.
Porque, por exemplo, quando alguém cometia algum pecado, dos pecados que a gente acha capital, né? Eu dizia assim, pecou porque é descarado, é safado. Se fosse homem de Deus, se fosse mulher de Deus, não tinha pecado. E dava a minha vida como exemplo. A nossa vida nunca foi exemplo, irmão. Nosso exemplo é Jesus. Então eu tive que passar pelo processo da quebra, né? Ele aconteceu. E aqui diz, não seja demasiadamente justo. Quando é que você é demasiadamente justo? Quando você exige de outros uma postura que nem você mesmo tem. Aí quando o outro erra com você, é erro. Quando você erra com o outro, é um probleminha que você tem, aí você pede perdão, quer que o outro te perdoe imediatamente. Mas você não tem a mesma facilidade para perdoar. Então, uma vida desequilibrada vai gerar esse padrão. Você vai ser demasiadamente justo. Você vai ser alguém que vai achar que sempre está certo. Você nunca vai ouvir a opinião do outro. É alguém demasiadamente justo. É alguém que só fala, não ouve. É uma pessoa... Porque quando a gente fala assim, desequilíbrio, a gente só pensa em uma pessoa o quê? Louca. Que sai batendo em todo mundo, xingando todo mundo. Mas existem vários níveis de desequilíbrio. Aqui está falando de pessoa desequilibrada. Quem é a pessoa desequilibrada? Uma pessoa que é demasiadamente justa. Trabalhar com gente assim é sofrer muito. Então eu tive que mudar muita coisa. Mas ele não fala só sobre ser demasiadamente justo. Ele fala, não sejais demasiadamente sábio. É aquela pessoa que ela já sabe tanto que ela não precisa ouvir mais ninguém. Conhece gente assim? Eu sempre digo que tem uma diferença do sábio e o sabido. O sabido é aquele que sabe tanto que não precisa aprender mais nada. É o sabido. Sabidão. O sábio não. O sábio, por mais que ele conheça, ele vai entender que ouvir é uma das maiores virtudes do conhecimento. Aprender a ouvir. Ouvir tudo. É isso que Paulo fala. Escutem tudo e retenham apenas aquilo que for bom. Eu sei que tem gente prosa ruim, mas até esse eu ouço. Fico ouvindo, né? Das disciplinas do cuidado pastoral, a que eu mais gosto é aconselhamento. Foi no aconselhamento que eu aprendi a ouvir. Porque geralmente quem vem se aconselhar com o pastor não está querendo muito ouvir o pastor, não. Quem está vindo se aconselhar quer falar porque ninguém ouve. O marido não ouve, aí ele fala tudo para o pastor que ele queria falar para o marido, que ela queria falar para o marido. A esposa não ouve, aí ela fala tudo para o pastor que queria falar para a esposa. O filho, enfim. E geralmente os aconselhamentos acontecem assim. A pessoa chega lá e fala, 2 horas, fala 3 horas. E você fica ali ouvindo. Até para dar as cortadinhas, para dar um conselho, tem que ter sabedoria. Senão, pastor, peraí, eu estou falando. Não é assim? E fala. Às vezes você fala 2, 3 coisas. Aí quando você termina, a pessoa fala assim, pastor, foi maravilhoso conversar com o senhor. Isso acontece direto com a gente. E ouvir a pessoa é a melhor maneira de você descobrir como ajudá-la. Porque às vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Que a gente já tem a resposta para tudo, então a gente não ouve, só fala. Só que cada pessoa é um dilema diferente. Por mais que a gente esteja acostumado a ouvir os problemas mais graves, ainda tem coisa que assusta a gente. Nós ouvimos uma história essa semana de uma moça que foi se aconselhar conosco. A gente ficou assustado com a história. O senhor ainda se assusta, pastor? Ainda. Histórias que seriam enredos de novela que fariam sucesso, de tão dramáticas e absurdas que são. Então, quando você é demasiadamente sábio, você não quer ouvir ninguém, porque você sempre tem razão. E aqui está dizendo, olha, se quer ser equilibrado, aprenda a ouvir. Amém? Existem algumas áreas que equilibram a nossa vida. Eu quero falar delas. Uma delas é a devoção, a vida devocional.
observando as pessoas nos aconselhamentos e cuidando de gente, eu observei que toda pessoa que tem uma vida desequilibrada tem uma devoção desequilibrada. Toda pessoa. Ela não ora todo dia, ela não lê a Bíblia todo dia, ela não tem comunhão com Deus diariamente. Por isso, uma das perguntas que eu sempre fazia, eu aconselhei um garoto de 26 anos que estava com depressão, cresceu na igreja. Quando ele começou a falar da depressão, eu perguntei para ele assim: você ora quantas vezes por dia? Quantas vezes na semana? Aí ele disse assim: eu oro todo dia. Eu disse: não, mas eu não estou falando daquelas orações obrigatórias, tipo acordar, orar, comer, orar, dormir, orar. Eu estou falando de momento com Deus. Quanto tempo você separa na sua semana para se encontrar com Deus de pai para filho, de pessoa para pessoa? Para fechar a porta do seu quarto, como Jesus falou. Quem falou foi ele. E fechando a porta do seu quarto, falar ao teu pai que está em secreto. Quantas vezes você faz por semana? Ele: assim, desse jeito aí, eu não faço não. Mas eu oro na igreja. Ah, tá. E leitura da Bíblia, você me disse que nasceu na igreja, né? Você tem 26 anos agora. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? A Bíblia inteira eu nunca li, não. Nunca leu? Não. Leitura semanal, assim. Quantos livros você lê? Quantos evangelhos você já leu inteiro? Ah, não, pastor, eu leio assim, quando eu estou na igreja, às vezes eu penso numa palavra, eu chego em casa e leio. E jejum? Você jejua? A pergunta dele: o que é jejum? Aí eu disse assim: você não sabe o que é jejum? É ficar sem comer, né? Eu disse: mas sem Aí comecei a explicar. Quarta pergunta: você vai quantas vezes na igreja por semana assim? Você congrega? Não, mas eu só vou domingo de manhã, que é o nosso culto. E os outros dias? Não, porque eu faço faculdade, blá. Aí disse assim: rapaz, não dá para te ajudar não. Não dá para te ajudar nessa depressão aí não. Poxa, pastor, a pessoa que mandou eu vir conversar com o senhor disse que o senhor poderia me ajudar. Não tem como eu te ajudar não, porque para te ajudar, você precisa fazer pelo menos o óbvio, e você não faz nem o óbvio de um cristão. O óbvio de um cristão é ter relacionamento com Deus. Aí eu comecei a trazer relacionamentos para explicar isso para ele: o casamento, a amizade. Nenhum relacionamento dura sem que nós façamos a nossa parte. Então tem pessoas que elas negligenciam a vida devocional. Elas acham que o fato de ir à igreja vai trazer um equilíbrio na vida delas, e não vai trazer. Porque o que você ouve aqui, você admira, você se apaixona, mas se você não voltar para casa e acender a fogueira todo dia, como a gente falou na semana de avivamento, ninguém pode fazer isso por você não. O marido não pode fazer isso pela esposa, a esposa não pode fazer isso pelo marido, o pai não pode fazer isso pelo filho. Então uma vida devocional desequilibrada vai gerar um desequilíbrio total na sua vida. Total. Você vai ter uma vida totalmente desequilibrada. E por mais que você vá à igreja, por mais que você se esforce, um dos maiores segredos que eu descobri na fé é que a vida cristã não pode ser vivida por força de vontade, nem por esforço. Porque uma hora a vontade acaba e o esforço vai embora. Então é preciso ser equilibrado na devoção. O que é ser equilibrado na devoção? É fazer as coisas certas todos os dias. O Dr. Mike Murdock diz: a diferença das pessoas fracassadas para as pessoas de sucesso é que as pessoas fracassadas fazem as coisas certas de vez em quando. E as pessoas vencedoras fazem as coisas certas todos os dias. Elas não fazem porque gostam de fazer, elas fazem porque precisa ser feito. É igual comer. Se você ficar sem comer, sem se alimentar, você vai entrar no estado de desnutrição. Não vou beber água durante uma semana, morre.
Então existem necessidades espirituais que são supridas na devoção, que eu preciso fazer todo dia, não é porque eu gosto não. Eu até tenho um pensamento, que eu já falei isso aconselhando algumas pessoas, que quando você está bem com Deus, você está bem mesmo, está de bem com Deus, as disciplinas espirituais são alimento, você come porque gosta. Mas quando você está mal, são remédio. Sendo remédio ou alimento, você tem que comer, tem que fazer. Eu não conheço ninguém que ame remédio. Ai, aquele remédio gostoso, delicioso, amargo. Mas a gente toma, né? Quando está doente, não é assim? Então eu reconheço, já reconheci na minha vida, teve momentos da minha vida espiritual que eu não estava bem espiritualmente. Eu sei quando eu não estou bem, você também sabe. Primeiro sinal de que eu sei quando eu não estou bem, eu perco vontade pelas coisas de Deus. Mas eu aprendi a não permitir a minha vontade me governar. Então mesmo sem vontade eu faço o que é certo. Sabe o que acontece? O prazer retorna. Só que as pessoas querem que o prazer retorne para elas fazerem, não vai voltar. Apocalipse 2,8 diz assim: lembra, pois, onde caíste, e volte a sentir prazer pelas minhas coisas. É assim? Lembra, pois, onde caíste, volta à prática. A prática devolve o prazer, não o contrário. Senão eu estou precisando de um toque de Deus. Que Deus me toque assim para eu sentir vontade de ir para a igreja. Quando você está bem, você não precisa de toque não, você já vem mesmo porque você está bem. Eu preciso de um toque de Deus assim para ler a Bíblia. Não, quando você está bem, você não precisa de toque, você já lê mesmo porque você está bem. Mas quando você não está bem, é fazer por remédio. Então, a vida devocional é um ponto de equilíbrio, amém? A fé, que não vive pela fé, perde o equilíbrio e afunda diante das tempestades. Uma vida de fé permanece equilibrada mesmo nas situações mais difíceis, como o naufrágio, por exemplo, e equilibra outros. Atos capítulo 27 fala sobre isso. Paulo está prisioneiro em um navio, e quando eles vão embarcar, Paulo diz assim: gente, é o seguinte, Deus me falou que não é para a gente ir não. Não é para a gente ir, porque não vai ser boa a viagem, vai ser trágica. Aí alguém diz para o capitão: vai ouvir esse cara? Vamos embarcar. E eles embarcam. Já leu a história? Convido você a ler quando chegar em casa, Atos 27. Quando eles começam a ganhar o mar alto, uma tempestade tão violenta vem sobre o barco, que ele diz que eles ficaram dias sem ver nem a lua e nem o sol. Já imaginou? E quando o desespero começa a bater no barco, todo mundo desesperado porque sabe que vai morrer, Paulo se levanta e diz assim: eu falei para vocês não virem, vocês vieram, mas o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo para falar comigo e me disse que haverá perca total do navio e das cargas, mas nós sobreviveremos. Isso é equilíbrio. O cara está no meio de uma tempestade, tudo diz que vai dar errado, e ele está dizendo que vai dar? De onde vem esse equilíbrio? De Deus, da relação da fé. Então a fé, ela traz um equilíbrio em nós, diante das circunstâncias difíceis, que nada traz. Mas ele exagera ainda, né? Quando ele vai falar mais, ele diz assim: e tem mais, além de ninguém morrer, não vai se perder nem um fio de cabelo de vocês. Aí exagerou, não exagerou não? Porque água batendo do lado, água batendo do outro, meu irmão. Quando eu leio esse texto, eu penso: ou era todo mundo careca, ou Paulo tinha muita fé. O segundo é verdade, ele tinha muita fé. Porque Paulo sabia que Deus estava no controle quando tudo dizia que não. Nós temos falado às quintas-feiras sobre fé. E temos ensinado que fé é pensar com a mente de Deus. Fé é você analisar todas as circunstâncias a partir da ótica divina. Então a fé é o maior ponto de equilíbrio da minha vida. Tudo na minha vida se equilibra a partir da fé. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço, nem pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu acredito, pelo que está escrito. Isso é fé. Amém? Amém.
Um outro ponto de equilíbrio na vida com Deus, na vida diária, a comunhão. A vida cristã não pode ser vivida sem relacionamento. As diferenças e divergências têm o propósito não de nos afastar, mas de nos ajustar e nos equilibrar. O Timothy Keller, que é um escritor cristão admirável, tem uma frase dele que é assim: a igreja me equilibra. Onde ele explica que não dá para viver a vida cristã sozinho. Porque se você tentar fazer isso, primeiro você vai estar fora do entendimento original de Jesus. Jesus disse que a igreja é um corpo. Ele disse que a igreja é uma família, que a igreja é um exército, que a igreja é uma casa. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fala da igreja como um ser unitário. Todas as vezes que fala-se da igreja, se fala como algo coletivo. Então a ideia do isolamento, Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca o seu próprio fim. Contudo, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus. Então vai ter pessoas que vão nos edificar nos favorecendo, e tem pessoas que vão nos edificar nos aborrecendo. Os dois nos edificam, os que nos favorecem e os que nos aborrecem. O problema é que o que nos favorece, a gente consegue aplaudir, não é assim? Tem uma história do Kenneth Hagin, quando ele foi pastorear uma igreja em Kansas. Ele disse que essa igreja, ele foi pastorear, já tinha passado 18 pastores por lá. Ninguém ficava. Porque tinha uma mulher lá, que essa mulher era o cão vestido de saia. E aí, quando ele soube que ele ia mandar, a denominação que ele estava na época ia mandar ele para essa igreja, ele disse assim: eu não vou não. Só que quando ele foi orar, Deus disse para ele: você vai. É legal quando Deus faz isso com a gente, sabia? Quando a gente diz que não vai, e ele diz vai. Todas as vezes que isso acontece, a gente aprende algo novo. Aí ele foi. Quando chegou lá, a mulher perguntou para ele, né? A dita cuja, né? Você é o novo pastor. É. O último que veio ficou 3 meses. A mulher ela não era endemoniada, não. Era ela que entrava nos cães. Os cães ficavam tudo perdidos por causa dela. A mulher era terrível demais. Ela fazia de propósito. E ele disse que os primeiros dias dele naquela igreja foi muito difícil, porque a mulher reclamava de tudo. A mulher fiscalizava tudo. A mulher se metia em tudo. E ele disse assim: dos dois, ou eu volto, como todo mundo fez, ou eu conquisto essa mulher. Eu vou conquistar essa sujeita. E ele disse que começou a orar pedindo a Deus estratégias para conquistar aquela mulher inconquistável. E o primeiro conselho de Deus: não discorde dela em nada. Senhor, mas eu vou ficar submisso aos erros? Não, você não vai fazer, mas seja um bom ouvinte. E ele começou, ele passou 8 meses ali, foi o tempo recorde dos pastores. 1 ano, 2 anos, e a igreja começou a crescer, a mulher começou a se envolver com as coisas da igreja, mas volta e meia ela também batia de frente com ele pedia a Deus sabedoria. No fim dos 3 anos que ele ficou naquela igreja, ela tinha sido transformada pelo discipulado. Aí ela foi agradecer a ele no final, quando ele foi embora, e disse assim: pastor, muito obrigado, porque eu sei que eu não prestava. O senhor foi o único que teve paciência comigo. Eu quero agradecer ao senhor, porque nesses 3 anos eu cresci muito. Ele disse: não, quem cresceu foi eu. Eu nunca orei como eu orei nesses 3 anos. Eu nunca jejuei como eu jejuei nesses 3 anos. Eu nunca estudei a palavra como eu estudei nesses 3 anos. Eu nunca tive paciência como eu tive nesses 3 anos. Você foi instrumento de Deus para me fazer crescer. Aí ela assim: foi. Aí o Kenneth Hagin diz o seguinte:
que a gente não consegue encarar as adversidades como oportunidades. A gente prefere fugir diante das adversidades. Mas quando você quer ser equilibrado, você vai entender que as pessoas difíceis, elas são instrumentos para nos melhorar. E quando a gente consegue vencer isso, as coisas mudam. Porque tem coisas que você vai ter que fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então a experiência do Kenneth Hagin nos ensina que no corpo existe aquelas pessoas que nos favorecem e existe aquela que nos aborrecem. E os dois são necessários para você crescer. Amém? Amém. Os dois. Eu não sei, mas talvez tem gente aqui que seja tão curado como eu que não. Mas tem parte no teu corpo físico que te aborrece. Tem ou não tem? Você sabe, se eu pudesse eu mudaria isso. Se eu pudesse eu mudaria isso. Mas tem coisa que não dá para mudar, né? Às vezes o nariz dá para mudar, a orelha dá para mudar, mas tem coisa que não dá para mudar. Aí você tem duas opções, ou você odeia aquilo ou convive com amor. Então é melhor ter uma boa autoestima, né? Do que ficar se aborrecendo todo dia. Então, existe na igreja, na vida da igreja, situações assim, que nos favorecem, existem situações que nos seja equilibrado. Amém? Para a gente terminar, 2 pontos de equilíbrio que são importantíssimos na vida com Deus e na vida social. O discipulado, que é você cuidar de alguém, ser cuidado por alguém. Quando nós aprendemos a ser cuidados, a permitir o cuidado, até porque a característica fundamental para ser discípulo é ser ensinável, estar aberto a aprender. No dia que você não está mais aberto a aprender, ninguém pode te discipular, ninguém, absolutamente ninguém. Nem Jesus. Porque estar disposto a ser ensinado é se abrir para alguém que você sabe que vai ser instrumento de Deus na sua vida. A gente acompanhou agora esse ano de 2017, foi marcado por tragédias de suicídios de pastor. Foram 6 pastores, a mídia divulgou apenas 3. Esse ano que passou, 2017, no mês de fevereiro, se eu não me engano, o tema da nossa reunião com o pastor José Lito foi suicídio. Ele disse que o Espírito mandou ele falar sobre suicídio com a gente. E ele começou a falar sobre suicídio, e ele falou sobre muitas coisas que um pastor não pode ignorar. Porque se ele ignorar, ele vai ser uma pessoa comum, como outro qualquer. O pastor não pode ignorar a sua humanidade. Ainda que a igreja queira colocá-lo como super-homem, ele não pode aceitar isso. Ele tem que assumir a sua humanidade. Ele é homem, ele é falho, ele é fraco, ele precisa ser cuidado também. Por isso, pastor precisa de pastor. Pastor não pode ignorar a sua devoção. Pastor precisa aprender a administrar as perdas. Porque ninguém gosta de perder. A gente não nasceu sendo treinado para perder. Mas as perdas vêm. E aí ele fez um ensinamento sobre perdas, usando Jó como exemplo. Ele falou tanta coisa sábia, aquilo ficou no nosso coração. Mas o discipulado, e aí eu me lembro quando ele me ensinando de maneira prática, né? Eu cheguei na casa dele, fui levar um pastor para conhecer ele, e tinha algo sujo aqui em mim. Quando eu abracei ele, ele viu, aí ele disse assim: meu filho, está sujo aqui. Aí limpou. Aí ele aproveitou a oportunidade e disse assim: você não viu a sujeira, ela estava pertinho dos seus olhos, mas você não viu. Sabe por que você não viu? Disse, por que, meu pai? Porque esse aqui é um ponto cego do seu corpo. Disse, mas tem ponto cego mais perto, você poderia estar com a sujeira aqui, entre os olhos, e não ver. Aí ele falou: assim como nós temos pontos cegos no corpo, nós temos pontos cegos na alma. Que só quem nos ama vai nos ver e limpar. Quem não nos ama vai nos ver e apontar. Mas olha para ali, ó, aquilo ali. Então ele falou: o perigo dos pontos cegos da alma é que eles estão
visíveis aos olhos de todos, menos dos nossos. Então você precisa de alguém que te ama para mostrar para você. Já teve a experiência de estar almoçando e ficar um negocinho verde no dente, um pedaço de feijão no dente. Aí a pessoa diz assim, ó, não é assim? Então, o discipulado, ele é uma necessidade de existência na vida. Eu não quero que você fique só no contexto de igreja, não. Sai agora um pouquinho do contexto de igreja, amém? Todo grande líder tem líder. Eu não conheço nenhum grande líder que não tenha um líder. Todo grande líder tem um mentor. Eu não conheço nenhum grande líder que você pergunte para ele assim, como é que você chegou aqui? Ah, eu cheguei aqui sozinho. É mentira. Ninguém chega a lugares altos só. Se chegou, John Maxwell diz, fez alguma coisa errada no caminho. Se trilhou o caminho que todo mundo trilhou, precisou de uma mão para levantar. Isso é discipulado. Então, você precisa de ajuda. E existe dois níveis do discipulado, né? Existe aquele nível onde você é cuidado, esse nível é maravilhoso, aleluia. Mas existe o nível do crescimento mais profundo, né, Daiane? Que é quando... Vai dar testemunho. Que é aquele nível onde você vai cuidar. Nesse nível você cresce mais. Porque nesse nível aqui, do ser cuidado, as pessoas têm que ter paciência com você. Nesse nível aqui de cuidar, você tem que ter paciência com as pessoas. Nesse nível aqui de ser cuidado, as pessoas têm que acreditar em você. Nesse nível aqui de cuidar, você tem que acreditar nas pessoas. E sabe o que pode acontecer aqui, nesse nível? Você aprender que mesmo você fazendo tudo certo, as pessoas podem não responder da maneira que você esperava. Então o discipulado, ele é uma ferramenta de equilíbrio. Por quê? Porque você vai aprender que tem pessoas que vão responder rápido, tem gente que vai... Discipulado e ensinamento é igual piada. Você conta piada, tem gente que chora de rir na hora, tem gente que uma semana depois lembra da piada, começa a rir. Às vezes eu me pergunto assim, gente, estava todo mundo no mesmo culto, ouviu a mesma palavra, por que tem gente que mudou e teve gente que não mudou? É a mesma palavra, o mesmo culto. Porque o nível da entrega vai revelar o nível da resposta. Quanto mais entregue, mais a resposta. E por último, para a gente terminar, o maior ponto de equilíbrio da vida com Deus e das outras áreas se chama obediência. Todo desobediente é desequilibrado. Quando você aprende a obedecer, você aprende a se equilibrar. Porque a obediência não tem a ver com sentir vontade. Se você obedece só quando você sente vontade, não é obediência, é conveniência. Obediência tem a ver com fazer a coisa certa mesmo sem querer. Isso é obediência. Eu sei que a coisa certa é me manter em santidade. Então, custe o que custar, eu vou fazer isso, mesmo querendo outra coisa. Isso é obediência. Eu sei que a coisa certa é guardar o coração, é não falar. Essa semana uma pessoa me procurou e disse assim, por que você saiu de tal lugar? Perguntando da igreja anterior. Eu disse assim, eu prefiro não falar. Mas eu quero ouvir. Mas eu não quero falar. Mas eu quero que você fale porque eu fui lá e me falaram um monte de coisa a seu respeito. E você tem o direito de se defender. Eu sei que eu tenho o direito de me defender. Mas eu decidi não falar. Mas por quê? Porque não tem como eu falar sem pecar. Então, entre me defender e falar para pecar, eu preciso ficar quieto. Então, você deve ter culpa no cartório. Eu disse assim, você tem todo o direito de pensar o que você quiser pensar. Mas a minha decisão é não falar. Mas fala só uma coisa.
Porque o que eu ouvi lá foi muito grave, eu sei. Mas eu prefiro não falar. Não vai falar nada, assim não. Tem certeza? Tenho. Aí depois conversou, rodou de novo e falou assim: então foi verdade o que me contaram. Existe um preço por obedecer. O preço de ser exposto. O preço de ser mal interpretado. Mas existe um preço e existe uma recompensa. A recompensa sempre será maior que o preço. O preço de obedecer é guardar calado quando queria falar. Se você me perguntar, o senhor ficou com vontade de falar? Muita vontade de falar. Até porque o que ela me disse, ninguém nunca tinha me dito que falaram. Uma das coisas que falaram é que a gente estava divorciado. Que a gente estava separado. Aí eu disse assim. E a pessoa me ligou ainda. Pastor, o senhor está onde? Estou em Jequié. Sua esposa está aí? Eu disse, está. Vocês estão bem? Estamos. Mas vocês estão juntos? Eu disse, em que aspecto? No casamento vocês estão juntos? Estão. É verdade que o senhor foi embora de Salvador? Eu disse, não, continuo morando em Salvador. Estou de férias aqui. Eu posso falar com a sua esposa? Pode. Calma, amor. As mesmas perguntas foram feitas para ela. Acho que vocês estão bem? Vocês estão juntos? Então, a pressão de querer se defender é grande. A pressão de querer falar é grande. Mas é o tipo de coisa, não tem como se defender sem pecar. Porque você vai expor coisas que não prejudicam só a pessoa que falou, prejudicam o corpo. Então a gente optou por ficar calado. Não vamos falar nada não. Amém. Quem justifica é o Senhor. Amém. Se nós não fôssemos pessoas equilibradas, sabe o que a gente fazia? Ia se defender. E uma das coisas que o equilíbrio me trouxe, muito boa, foi me ensinar a ficar quieto, porque eu sei machucar e eu sei ferir. Eu sei fazer isso com uma capacidade, que eu prefiro obedecer e ficar equilibrado. Então, não permita, quero fechar dizendo isso, que o desequilíbrio de outras pessoas te desequilibre. Amém. Não seja movido pelo erro de ninguém. Seja movido pelos princípios de Deus. Quando falarem mal, quando você receber propostas, não ter propostas, tudo que for para te tirar do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para você, vai gerar desequilíbrio. Permaneça no mesmo lugar, na mesma posição, porque Ele é fiel. Amém? Amém? A maior prova é Jesus. E quando todo mundo achar que você está perdendo o equilíbrio, porque você ficou quieto, porque você foi fraco, porque você foi covarde, se eu fosse você eu falava, se tu és o Filho de Deus, desce daí, o Senhor não curou a tantos. Ficou quietinho. Aí tem uma música do Josué Brandão. É Brandão o nome daquele rapaz lá do Rio? Que a gente ouviu? Esqueci o nome dele. Josué. Que a Cassiane gravou, que diz assim: foi na cruz que ele disse muito. Não movia nem mão nem pé. No seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi para dar o perdão. Então se for para quebrar o silêncio, quebra para perdoar. Quebra para abençoar.
porque você vai se manter equilibrado. Não permita que o desequilíbrio das pessoas te desequilibre. Você não precisa disso. Se mantenha equilibrado. Sabe por quê? Porque quem te sustenta é a mão do Todo-Poderoso. Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos nessa manhã. Te agradecemos porque Tu és a nossa rocha. E é em Ti que estamos firmados. É em Ti que estamos equilibrados. É nas Tuas mãos que estamos sustentados. Te agradecemos por cada pessoa nessa manhã, por cada vida, por cada irmão. Colocamos em Tuas mãos cada pessoa que está aqui. Eu não sei o que foi que o inimigo criou para desequilibrar essa pessoa, para desajustar a vida dela. Mas nós nessa hora paralisamos toda ação maligna. E se houve alguma ação, Senhor, que gerou desequilíbrio, que fez com que essa pessoa não conseguisse caminhar de forma constante, nós queremos romper todo o ciclo de desequilíbrio nessa hora, financeiro, espiritual, emocional, profissional. E queremos declarar que o ano de 2018 será um ano de equilíbrio. Será um ano onde estaremos firmados na rocha, onde caminharemos com passos firmes em direção ao Teu propósito, em direção àquilo que Tu queres. Onde caminharemos em direção ao Teu desejo, que a nossa vida esteja firmada em Ti. Rejeitamos todas as propostas malignas. Rejeitamos, te pedimos que o Senhor tire da nossa vida tudo que nos afasta do Teu propósito, do Teu destino. E que a nossa vida seja sustentada pelo Senhor, a cada passo, a cada hora, a cada momento. Nos rendemos à Tua autoridade, Jesus. Guarda-nos, livra-nos. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, de querer fazer, Senhor, aquilo que o Senhor não tem para nós. E que a nossa vida seja sustentada pela Tua palavra. Que a nossa vida seja movida pela fé, pela obediência. Que possamos guardar o nosso coração do mal. E que possamos preservar os nossos lábios da impureza. Nos colocamos rendidos às Tuas mãos e ao Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. E um aplauso poderoso para Deus. Aleluia.